Olá, região dos lagos, olá, meu Cabo Frio, olá, meu Rio, olá, Brasil. Programa Livre, Leve e Solto. Ao seu lar, doce lar, retorna. Afinal de contas, doutora Mariana Moraes, esse aqui já é um pedacinho do nosso lar, né? E especialmente dos nossos telespectadores. Desde já, lhe agradecer, lhe parabenizar, que depois da nossa entrevista teve uma repercussão maravilhosa, porque a psicologia mexe com todos os seres humanos. E por falar em psicologia, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Livre, Leve e Solto, da TV Litoral, doutora Mariana Moraes. Muito obrigada, Mauro. É um prazer estar aqui com vocês novamente e que a gente possa falar cada vez de temas mais importantes, mais interessantes. E hoje a gente vai falar de um tema especial, né? Deixa comigo. Na primeira oportunidade, nós tivemos o prazer, o privilégio, né, de fazermos um apanhado, conhecermos, né, o profissionalismo, a sua história de vida, as suas lindas filhas, né? Aproveitar e mandar um beijo, né, no nosso querido também Lohan, vereador de Búzios, meu amigo. Muita sorte, saúde, sucesso para você. Um beijo de coração. Parabéns pelo trabalho magnífico que você faz frente ao Legislativo de Búzios, você e todos os seus pares. Então, realmente, merece aí os nossos aplausos. Agora, doutora Mariana Moraes, como a senhora falou com propriedade, é muito importante esse nosso papel aqui também na comunicação e na televisão. De nós, além de levarmos shows, entretenimento, alegria, várias matérias de esporte, cultura e lazer, a gente também é muito importante nós levarmos matéria de saúde, de vida, de psicologia, porque a psicologia mexe, né, com a mente, mexe com o corpo e com a alma. E hoje, especialmente hoje, nós vamos falar de cirurgia bariátrica. E as pessoas que estão aí do outro lado devem estar se perguntando, Mauro Cardoso, eu precisava realmente desta informação, porque nós sabemos que a cirurgia bariátrica mexe muito com a mente, especialmente com o corpo do ser humano. E envolve, ele é muito mais abrangente, muito mais complexo. Aonde que a psicologia entra nas pessoas que estão do outro lado ali, que vão entrar em breve no sistema de cirurgia bariátrica, aonde que a doutora Mariana Moraes e os profissionais da área entram? Então, muito importante a sua pergunta, Mauro, por ser bem direta, porque muitas pessoas acreditam que a psicologia vai entrar apenas para a emissão de um laudo liberando para a cirurgia bariátrica. Porque quando a pessoa vai iniciar esse processo de cirurgia, é através de uma consulta clínica com um médico que vê uma indicação ali, uma indicação de saúde ligada à hipertensão, uma necessidade clínica, física, para poder fazer a cirurgia. Mas existe toda uma equipe multidisciplinar que precisa acompanhar esse paciente, como psicólogo, nutricionista, endocrinologista. Então, assim, o psicólogo entra nessa preparação já num primeiro momento, não só para emitir um documento para juntar aos outros de pré-operatório, mas sim para fazer uma preparação para a cirurgia em relação à mudança de hábitos, a informações, preparar esse paciente para a cirurgia e no pós-operatório também. Porque muitas pessoas acabam operando e pensam, não, o problema está resolvido. Mas não, o acompanhamento é necessário ainda um tempo depois, para que não haja a armadilha de um reganho de peso, de um retorno a hábitos prejudiciais que aconteciam anteriormente. A senhora falando, me remeteu uma lembrança breve. Eu fui assessor de comunicação do deputado federal, não vou falar o nome para não expor, né, em Brasília. E ele passou por uma cirurgia bariátrica e ele fez um tratamento psicológico em Macaé, mas na sequência, no pós-operatório, ele não continuou com esse tratamento psicológico. Ele voltou a ganhar peso, voltou a ficar obeso. Então, como a senhora falou com propriedade, é muito importante não só fazer o pré, mas também o pós, porque mexe com a cabeça, mexe com a mente, com o organismo, mexe, por que não falar, com a alma do ser humano, né? Sim, é verdade, porque inicialmente a pessoa pode acreditar que a cirurgia por si só vai resolver a questão do sobrepeso, da obesidade, da saúde, mas não é só a cirurgia. A cirurgia é um pontapé, uma grande ferramenta. Não é só estética, né? E não é só estética, não, toda uma questão de saúde. E aí a cirurgia bariátrica vai ajudar nessa perda de peso pela redução do estômago, né? Então a pessoa vai seguir ali toda uma dieta restrita para poder também contribuir com essa mudança fisiológica do corpo. Mas só que isso remete a mudanças na rotina da pessoa, de organização alimentar, da forma de se ver, da questão da autoimagem mesmo, da interação com as outras pessoas,
Porque a partir da cirurgia, a partir desse pontapé inicial para começar esse processo para a cirurgia, o paciente ele já precisa se colocar em primeiro lugar na rotina. Então, muitas vezes, aquela pessoa que é acostumada a ser a centralizadora da família, que cuida do esposo, que cuida dos filhos, ou que cuida da mãe, que cuida do irmão, então, agora, a prioridade vai ser o paciente, a paciente, né? Então, ali tem que ter uma rotina alimentar, os horários, né? A hora da atividade física, a questão do autoconhecimento, que a gente trabalha bastante aqui na psicologia, essas reflexões. Então, eu, como leigo, uma pergunta se faz necessária. É mais, tipo assim, fundamental o pré ou o pós também? As duas situações se complementam? as duas situações se complementam, porque eu já tive paciente que veio para mim só no pós, que passou por alguma situação de só ter o laudo para fazer a cirurgia, ele não fez uma preparação para a cirurgia. Então, ele acreditou que a cirurgia ia resolver todos os problemas e, quando se viu no pós-operatório, levou aquele susto de não saber lidar com as suas dificuldades, porque, muitas vezes, Mauro, a gente só vai conhecer um lado nosso quando a gente vive alguma situação de restrição, um isolamento social, como a gente vivenciou na pandemia. Então, a gente descobriu situações na gente que talvez Fica a gente aquela não lacuna, conhecesse. Exatamente. E na restrição alimentar não é diferente disso. Imagina a vontade de comer um pouco a mais, ou de comer ali fora daquela dieta restritiva. Seria tipo uma abstinência, né? Uma abstinência, exatamente. Que é um tratamento psicológico com profissionais competentes. Sim, porque aí vem toda a questão emocional junto. Exatamente. Lidar com a frustração, lidar com a angústia mesmo, com a ansiedade de querer comer alguma coisa, ou de muitas vezes a pessoa já ter o hábito, por exemplo, de se socializar ligada à questão da comida. Então, assim, vou dar uma volta no shopping, porque depois eu já faço um lanche na praça de alimentação, e agora essa nova rotina vai mostrar o seguinte: não, vou dar uma voltinha ali no shopping, mas eu não posso mais me alimentar daquela forma como antes. Então, traz uma mudança assim, holística na vida da pessoa e de quem está em volta também, né? A senhora, como profissional que já passou por momentos, né, de complexidade como esses antes e pós-operatório, né? Em relação à cirurgia bariátrica, nós sabemos que não só mexe, né, com o estado físico, mas, acima de tudo, mental e emocional, como você falou anteriormente. E de que forma você nos aconselha, né? Eu falo em nome de todos os telespectadores do programa da TV Litoral, para que as pessoas que vão entrar nessa situação de pré, pós, de operação, qual seria o seu conselho, a sua indicação para essas pessoas? Então, o primeiro passo, Mauro, é procurar um bom médico, um médico de referências, um médico cirurgião que faça cirurgia bariátrica. Então, esse médico é quem vai fazer a primeira avaliação, quem vai passar alguns exames, e dali começa todo o processo. Em geral, o próprio médico já começa a indicar os outros profissionais. Em geral, ele já trabalha com uma equipe, mesmo que não seja dentro do espaço dele, mas ele já tem algumas indicações. Caso esse profissional não indique, né, então é sempre bom procurar um profissional que seja capacitado nessa questão, porque nem sempre um psicólogo ele já vai estar habituado, vai estar capacitado a lidar com o assunto da cirurgia bariátrica. Então, é sempre bom ver ali no currículo, na formação. Procedência do profissional. Sim, sim. Seu know-how, seu currículo, né? Porque é importante saber, né, na parte tanto teórica quanto já prática, como é que funciona, em geral, o paciente na fase pré-operatória e na fase pós-operatória também. Quais intercorrências podem acontecer? Sabe por quê, Mauro? O que acontece? Muitas vezes, aquele paciente ele tem um traço compulsivo. E aí, no pós-operatório, né, depois da cirurgia bariátrica, o paciente começa, por exemplo, a beber bebida alcoólica, começa a beber com mais frequência. E aí, assim, existe uma grande chance, um alto índice do paciente, depois da cirurgia, se tornar um alcoólatra, porque ele não tem muita capacidade no estômago, então ele bebendo, mesmo que seja pouca quantidade de bebida alcoólica, ele já se sente saciado, então ele deixa de se alimentar para beber.
A preencher aquela lacuna que ficou vaga. Sim, ele começa a meio que ter uma troca e Subterfúgio, né? ficando compulsivo em relação à bebida. E rapidamente já começa a ter uma alteração que a bebida traz, né? Porque a absorção está diferente. Alteração comportamental, né? E a alteração comportamental. E Então, assim, que é horrível, né, cara? é muito importante esse profissional que seja capacitado para lidar com essas intercorrências. Citei essa do álcool, mas existem muitas outras. Então, é importante que tenha um acompanhamento específico para essa situação. Para que possa fazer uma cirurgia bariátrica, a pessoa se sentir bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente e, consequentemente, também transmitir aos todos os envolvidos, como a senhora falou, né, os seus familiares, né, as pessoas que lhe envolvem, né, no trabalho, seja no lazer, para que você fica com essa mente bacana, com esse estado de espírito zen. E isso é muito importante, estarmos sendo acompanhados por uma profissional do gabarito, da doutora Mariana Moraes. Uma pergunta para nós fecharmos, que é essencial, que vários telespectadores nos pediram para que possamos ser o porta-voz. Pelo menos umas 4 pessoas necessariamente precisam de fazer essa cirurgia bariátrica, mas não têm dinheiro. Nós sabemos que a cirurgia bariátrica é um custo operacional caro para o padrão brasileiro, falando em renda per capita por cada brasileiro, que nós sabemos que a renda média do brasileiro é baixíssima, né? E essas pessoas que têm a necessidade fisiológica, a necessidade também emocional, que precisam, inclusive, trabalhar para sustentar sua própria família, não é questão somente de estética, é questão de sobrevivência. Existe hoje um caminho mais fácil, mais hábil? A senhora, como profissional, a senhora atende mais esses pacientes que vêm de um pós-operacional, tipo assim, privado, ou também já faz um tratamento psicológico com as pessoas que fazem essa operação em hospitais públicos? Eu faço acompanhamento tanto de paciente do SUS quanto paciente do consultório particular, né? Na verdade, no SUS já atuo nesse segmento há uns 13, 14 anos. Na época ainda nem existia cirurgia feita por vídeo, antigamente. Eu digo, hoje é mais fácil do que há uns 10 anos atrás fazer esse procedimento através de uma via pública? Na verdade, Mauro, sempre funcionou muito bem. A questão é que hoje está centralizado no Estado, na Secretaria de Saúde do Estado. Então, o paciente, dentro do município, dentro do território dele, ele consegue fazer o acompanhamento, mas ele vai entrar no sistema de regulação estadual para ele fazer a cirurgia no Rio de Janeiro. Então, pelo SUS, o paciente de Cabo Frio ele não consegue operar pelo SUS a cirurgia bariátrica em Cabo Frio. O de Búzios não consegue operar em Búzios, mas ele consegue fazer o acompanhamento no município, vai operar no Rio e ele retorna e continua fazendo o pós-operatório tanto no território quanto na equipe do Rio também, da capital. E essas pessoas que fazem essa cirurgia em hospitais públicos tem essa mesma segurança, essa mesma competência, esse mesmo tratamento que um hospital privado, por exemplo, uma clínica privada? Equipe muito técnica, muito de referência, Mauro. Eu confio muito. Eu não vejo acontecendo intercorrências, dificuldades. É um trabalho, eu só percebo que, às vezes, é uma fila um pouco demorada. Então, em torno de 2 anos é o tempo de preparação para a pessoa chegar a fazer a cirurgia bariátrica. E eu acho que até um tempo bom, realmente, para a pessoa se preparar, ir fazendo as consultas com calma, ir se organizando. Começar a doutrinar também a sua alimentação, né? Sim, organizar a questão do trabalho, porque vai precisar ficar um tempo afastado, precisa ter alguém que ajude logo no pós-operatório a fazer alimentação, porque a pessoa não pode ficar ali no fogão, cozinhando. Então, acho que é um tempo bom para a pessoa se organizar e fazer a cirurgia de forma tranquila. Então, eu falo isso em nome de todos os telespectadores. Esse tema é um tema que nós trouxemos para a doutora Mariana Moraes, que é de grande importância para todos vocês que já fizeram ou que estão pretendendo fazer a cirurgia bariátrica, vocês que estavam reclamando, achando que é difícil. Nós sabemos que é um pouco mais difícil, obviamente, até mais duradouro, mas existe um caminho para vocês também fazer essa cirurgia bariátrica com certeza, hospitais públicos. É só vocês entrarem com o processo nas suas respectivas cidades, pedir a sua respectiva Secretaria de Saúde para viabilizar junto ao Estado, como a doutora Mariana falou, e como a doutora Mariana também salientou,
os profissionais que fazem, né, essa cirurgia bariátrica nos hospitais, clínicas privadas e particulares são no mesmo nível e igual do que também fazem nos hospitais públicos. Então, acho que é uma informação bacana para vocês. Eu acho que esse bate-papo foi de grande importância. E, doutora Mariana Moraes, eu falo em nome dos nossos telespectadores, isso aqui é um serviço de utilidade pública que nós estamos fazendo. Mais uma vez, parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu dinamismo, por toda a sua equipe, que não é só a doutora Mariana Moraes, nós sabemos que você tem uma grande equipe também no seu entorno. Então, essa equipe coesa, bacana, que nos traz, com certeza, mais saúde, mais vida e mais dignidade. Parabéns. Muito obrigado, Mauro. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente possa estar juntos outras vezes. Para rimar, saúde e paz com a doutora Mariana Moraes. Valeu.